Fala galera, estamos aqui para comentar a semana 15, essa semana que foi perturbada, né, pelas mudanças no schedule de jogos, partidas adiadas por causa de surtos de Covid em alguns times. É algo que deve acontecer também nas próximas rodadas que a gente vai ficar de olho aí. Eu precisaria de teria uns três temas assim para começar o programa. E eu tive que selecionar com muito cuidado o que eu vou guardar ainda para falar nas próximas rodadas, o que eu vou trazer hoje. Mas como teve um ponto em que foi muito comentado a partir do jogo da quinta-feira entre Chargers e Chiefs, a questão do. Pronto, passou um gato aqui na frente. Agora minha vida é assim. Mas foi muito comentada a questão da agressividade dos treinadores, né, por essa partida e pela decisão do Harbaugh de ir para 2 pontos novamente e novamente ela dá errado. Então, se essa agressividade está sendo demasiada, no caso do Chargers foram as seguidas tentativas de converter quarto down que não deram certo, dentro da red zone principalmente. Então vamos dar uma olhada em quem está usando mais. Assim, eu vou me concentrar hoje no quarto down. Porque essa é uma parada que os analistas, né, de estatísticas, de analytics mesmo, né, que eles chamam, têm batido muito forte. De que a partir de certo ponto do campo você tem que ir para o quarto down, porque eles fazem aquelas contas de aproveitamento, barra retorno e o que pode dar errado. Então, eles têm batido muito nisso. Então, o Chargers, o treinador do Chargers, que é um treinador estreante, acabou sofrendo críticas. São justas as críticas? Não sei, né? Porque essa é a tendência. Inclusive, eles têm caras de analytics hoje no ponto do ouvido deles, dando a instrução, ó, se você for isso aqui, tanto por cento, se não for tanto por cento, e o cara tem que tomar a decisão ali na hora. E outra, ele foi consistente, né? Ele quis dizer que era aquilo que ele acreditava e ele foi embora. Os Chargers têm um aproveitamento de 57,7% de conversão no quarto down, que provavelmente desceu um pouquinho depois desse jogo, em que eles não tiveram esse bom aproveitamento. E só por comparação, o Chiefs, eles são o 11º, os Chiefs são os 10º melhores nesse critério. Mas eles não são, eles estão ali pelo meio do caminho. O melhor é o Indianapolis Colts, com 68,2%. Aí vem Baltimore com 66,7% e empatado Green Bay e Miami 61,1%. Ou seja, os times que conseguem ter um bom aproveitamento estão todos eles na briga pro playoff. Inclusive eu estou com a lista aberta aqui. O primeiro que vai aparecer que não tem mais chance nenhuma é o Jacksonville em 14º, ou seja, os 13 para frente ou estão praticamente classificados ou estão na briga por eles. Ou seja, como é importante você ter um playbook que funcione em quarto down. Mas quem é que está usando mais? Quem é que está sendo mais agressivo? E aí a lista é curiosa, porque foge um pouco dessa questão do analytics. Talvez essa lista aqui em específico esteja mais ligado com a questão do desespero. Porque quem mais foi para quarto down, acredito ou não, foi Detroit, com 32 vezes. Aí vem empatado Jacksonville e Washington, 27 cada um, e empatado também os Chargers, né, com o Carolina Panthers. Ou seja, é estranho, né? Não é uma coisa de que quem está indo muito para fourth down tá bem posicionado. Ou seja, tem um mix ainda aí, ainda é um processo de como se lidar com esse tipo de decisão, saindo lá do anterior, né, só da briga pelo field position, punt, botar o adversário no fundo do campo, enfim. É ou não é o melhor caminho da NFL hoje? Para o jogo importante de playoff, eu resolvi sair um pouquinho da casinha e fui para Bengals e Broncos. Vitória de Cincinnati 15-10.
E Cincinnati foi alvo, né? O Zac Taylor foi alvo da coluna do head coach lá no podcast, né? O quanto que o playoff seguro, não, o quanto que depende o cargo dele dos playoffs. Mas mais importante do que isso, a ida dos Bengals para o playoff ganhou um impulso grande nessa rodada pela vitória fora de casa, pela moral que isso dá de volta ao time, né, que andou tendo um período aí um pouco desgastado, e pela combinação de resultados que teve na rodada também, com derrota de Baltimore e Cleveland. Então o Bengals fica bem posicionado, seja para ganhar a divisão ou para beliscar uma das vagas do wildcard. Já Denver sai de cena. E tá na hora da gente começar a eliminar alguns desses candidatos da AFC, né? Porque na NFC você olha a lista lá e você fala, cara, a maioria aqui não vai chegar, né? Mas na AFC ainda tinha muita gente com possibilidade, né? Então a rodada passada, com essa quase eliminação dos Broncos, e a próxima, que eu acho que a gente já vai tirar de cena mais um ou dois, vão dar um panorama um pouco mais, né, real do que vai acontecer lá pelas últimas duas rodadas. Vamos ver. Então, do Broncos, até por ter ficado 7-7 agora, com uma reta final complicadíssima, porque ele enfrenta dois dos seus rivais de divisão, Raiders e Chargers, fora de casa, e fecha lá em Denver contra Kansas City, de quem eles não ganham há muito tempo também. Ou seja, tá bem complicado esse final aí para Denver. A zebra, não vou falar do Cardinals ainda, não vou falar do Cardinals. Eu resolvi ficar com Saints e Buccaneers. Porque você fazer um shootout, hoje em dia já é difícil, você fazer um shootout no Tom Brady, com esse ataque do Tampa, em Tampa, é mais complicado ainda. Mérito total da defesa dos Saints, né? O jogo foi 9-0, placar, sei lá, de década de 70, década de 80 em algum pedaço. O Rio, quer dizer, o ataque dos Saints colaborou no máximo segurando a bola o quanto podia, né? Nem o Buccaneers teve muito mais posse de bola, mas o quanto podia eles seguraram a bola e conseguiram algumas drives que o Buccaneers começasse lá atrás. De resto, foi mérito da defesa mesmo de New Orleans, né? E aquela parada que defesa não ganha mais jogo e tal. Essa partida tá na conta da defesa deles. E mais uma vez, foi uma zebra, porque os Saints, a gente, né, sabe da dificuldade que eles estão. E o Buccaneers, a gente era o time número 1 em pontuação da liga. Então a gente não esperava mais. Eu alertei também lá no meu monólogo que eu fiz do podcast, apesar de eu ter apostado no Buccaneers, até com uma vantagemzinha boa, eu falei que o Saints é o time que tem uma fórmula para jogar, que consegue os resultados contra esse Buccaneers, né? Então isso também não pode ser desprezado. Agora sim eu vou de Cardinals no time que preocupa. Porque o Cardinals está entrando no mesma vibe das últimas duas temporadas. Quando o Kyler Murray se machucou, não conseguiu mais ter o mesmo rendimento na reta final, e especialmente no ano passado, em que eles tinham tudo para ir para os playoffs, acabaram ficando de fora. Dessa vez, eu acho que eles não vão ficar de fora, porque eles já têm 10 vitórias. Eu não vejo 3 times wildcard da NFC ultrapassando eles, entendeu? Por mais que eles não ganhem a divisão, eu não vejo eles ficando de fora dos playoffs. Mas, de qualquer jeito, é um baque em relação à pretensão inicial, né? Foi o último time a cair de visibilidade, foi o número 1 durante um bom tempo do seed. Essa número 1 já está um pouco distante, já ficaram para trás, estão ficando para trás também na divisão. Ou seja, essa comissão técnica vai ter que entender para o futuro próximo como dosar as coisas para não entrar numa reta final indescendente. Você quer o contrário, você quer que o seu time esquente para disputar o título e ter uma campanha de playoffs, né, boa. Então tem a baixa do DeAndre Hopkins, que eu entendo, mas eles ganharam partidas também sem ele. Tem outros jogadores se machucando. Tem o Chandler Jones,
que é um pass rush importantíssimo, né? Que tem alternado bons e maus jogos. O Kyler Murray, depois da lesão, ainda não voltou a mão quente que estava. Então, tem coisas aí para lidar. O Cardinals é um time... E talvez isso justifique um pouco essas quedas de rendimento no segundo semestre. É um time que sempre arrisca muito em trazer jogadores com histórico médico, né? Então chega na reta final, a maioria dos jogadores está fora. E está começando a acontecer de novo, né? Agora é o Conner que está com um problema na perna e não iniciou a semana treinando. Vamos ver no que vai dar aí para o resto do campeonato. Eu vou ficar com o matchup que eu também mencionei lá no podcast, que era o Jonathan Taylor dos Colts correndo contra a defesa dos Packers. Não é que não dá para correr contra a defesa dos Packers, não é isso. A defesa dos Packers é até melhor contra o passe, oportunismo e saber quem marcar e tal, mas dentro dessa fórmula que a gente conhece do Bill Belichick, era muito claro que o objetivo maior dele deveria ser parar as corridas. E eu tenho certeza que ele botou isso como prioridade. Só que não conseguiram parar o cara que é o melhor, o jogador de ataque não quarterback mais importante desse ano. Talvez o Cooper Kupp e tal, não sei o quê, mas o Jonathan Taylor tá ali, né? E ele era óbvio o foco da defesa, mas correu para 29 vezes, ou seja, o Colts não teve medo de botar a bola na mão dele, 170 jardas, média de 5.9, anotando um touchdown. Isso tudo deve ter deixado o Bill Belichick desesperado e, de certa forma, a gente viu que isso aconteceu, porque ele teve uma entrevista pós-jogo meio conturbada, né? Ele até pediu desculpas essa semana, e os Colts acabaram ganhando um jogo e o Carson Wentz precisou passar apenas para 57 jardas. Eu vou ficar com o Chris Godwin do Buccaneers. O Tampa perde um jogador importantíssimo, rompeu aí os ligamentos do joelho, está fora, não volta nem para playoff, não tem chance nem de voltar para playoff, né? O Fournette também se machucou, mas talvez consiga voltar, o Godwin não. E com o Godwin, eles perdem, além de um jogador talentoso, né, e que já tem entrosamento com Tom Brady desde o ano passado, eles perdem uma função bem específica dentro do esquema tático do Bruce Arians, que em outras ocasiões, por exemplo, no Arizona, foi executada pelo Larry Fitzgerald, em Pittsburgh pelo Hines Ward, que é aquela função de slot e que tem uma responsabilidade de bloqueio para a corrida até junto da linha de scrimmage. E o Godwin faz isso para Tampa. Então, como eles vão ocupar essas funções, né, a gente vai ver. O Antonio Brown vai voltar. Eu vinha falando que eu não acreditava que eles fossem reincorporar o Brown nesse reta final, mas talvez pelas próprias lesões mesmo, ou talvez já tivesse sido uma decisão deles para brigar com mais força. Enfim, o Brown vai estar de volta, mas ele não faz esse jogo. Esse não é né, a característica dele. Então eu não sei como eles vão fazer isso. Eu vislumbraria uma chance deles usarem, e a gente tem falado muito pouco dele, o tight end, o O.J. Howard, né? Que é a figura esquecida desse elenco desde o ano passado, quando se machucou. Esse ano ele ainda não foi, não entrou com consistência, mas talvez ele consiga fazer parte do que o Godwin faça nessa flexibilidade tática que ele tem. Vamos ver se vai dar certo. O personagem da semana, eu resolvi ficar com o Joe Hayden, o cornerback dos Steelers. A gente vinha falando também sobre a necessidade que essa defesa tem de gerar turnovers. E contra os Titans foram 4 turnovers, se eu não me engano, que eles conseguiram. E um deles foi um fumble recuperado pelo Hayden, que além de tudo parou uma jogada vital no finalzinho com um tackle evitando completar ali, o first down. Então o Hayden,
que ficou de fora num bom pedaço do campeonato, retorna para essa reta final para ajudar o time, ajudar essa defesa que precisa muito da sustentação para um ataque cambaleante, que é o que o Steelers tem. John Hayden é um veterano que a gente, né, já não coloca, ele já não vem na ponta da língua como um dos melhores cornerbacks da liga mais, mas tem seu valor aí. Vamos lá para os destaques da rodada. Começa então com o ofensivo e um ofensivo bem improvável, né? O running back de Miami que foi colocado em campo meio que por falta de opções, o Duke Johnson. E o cara correu 107 jardas em 22 tentativas, anotou 2 touchdowns, média de 4.9. Ele nunca foi, na carreira dele, um running back desse tipo de jogo, né? Ele era mais um situacional, de terceiro down, recebendo passes e tal. Foi isso na carreira, né? Foi isso na trajetória dele em Cleveland e nesses últimos 2 anos, se eu não me engano, em Houston. Mas, né, mostrou lá que Miami pode ser bem útil nessa corrida aí que Miami está por um final de campeonato perfeito. Ele só tinha entrado em campo uma vez pelos Dolphins no campeonato, foi justamente contra os Jets, na primeira vez que se enfrentaram, e naquele dia ele conseguiu só 18 jardas, mas agora atropelou o time que voa. Defensivamente, cara, depois do que eu falei lá da partida dos Saints, eu tenho que ficar com o jogador. Eu poderia até ficar com a defesa inteira, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito o Cameron Jordan, né? Eu falei sobre ele também no podcast. Ele que na semana passada ficou de fora da sua primeira partida desde que chegou na liga, e foi por causa do Covid. Voltou a tempo de enfrentar o Buccaneers e arrebentou. Liderou essa defesa, foram 3 sacks, um fumble forçado, outros tackles e tal, e foi incansável, né? Porque a defesa do Saints teve bastante tempo em campo, mas ele foi incansável nessa luta aí por quebrar o ritmo do Tom Brady. Em Special Teams, fiquei com o kicker dos Raiders, o Daniel Carson, que acertou suas 3 tentativas, a mais importante dela lá no finalzinho, com o relógio, né, já zerando, e teve que fazer 2 vezes, né? A primeira foi pedindo um tempo para congelar a parada, e ele volta e acerta ainda a parada, mantendo os Raiders numa sobrevida do campeonato. Então ele tem jogado muito bem, um cara que no começo da carreira teve um começo de carreira complicada lá em Minnesota, mas está numa boa fase, aquilo que eu falo de kickers e fases. Calouro, eu não costumo, nos destaques, nas coisas aqui, ir para o jogo de quinta-feira à noite, mas eu vou abrir uma exceção. Eu vou ficar com o linebacker, o Nick Bolton, que é um jogador que eu botei minhas considerações com ele na época do pré-draft, brinquei que se fosse na década de 90 ele seria uma escolha de primeiro round e tal. Ele foi o primeiro jogador que os Chiefs escolheram, mas é um jogador de um molde um pouco diferente. Só que nessa partida contra os Chargers ele teve pelo campo inteiro, né? Ele conseguiu 14 tackles, ele já tem 102 tackles na temporada, mas isso é o que a gente espera dele mesmo, né? A surpresa foi essa participação dele em vários lugares do campo diferentes, né? Ele parecia que estava em todo lado, e isso está refletido em 3 passes defendidos, os 3 únicos dele da temporada. Ou seja, foi realmente uma partida excepcional individual dele, né? Ele teve um hit ainda no Herbert, ele não tem nenhum sack na temporada. Ele pode vir a ser um jogador muito útil se ele tiver esse tipo de jogo aqui, né? Mais do que só ser uma presença contra corridas, que não é o que na NFL da hoje. Se ele conseguir ainda começar a gerar turnovers, aí ele se torna um jogador mais valioso ainda. Por falar em turnovers, a jogada da semana que eu escolhi foi um fumble em que o defensive tackle dos Bengals, chamado Khalid Kareem, arrancou a bola da mão do Locke, do quarterback dos Broncos, e aí corre com ela, dá uma cambalhota ali, corre com ela e tal,
E aí a jogada é tão incrível que no final o Tim Patrick, o wide receiver dos Broncos, consegue acertar ele e a bola solta e o Garrett Bowles pega, né, o left tackle, e aí todo mundo ficou naquela, caramba, o fumble agora foi o fumble pro outro lado, bola pros Broncos de volta, mas lá mais afastado, só que os juízes viram essa queda dele lá no comecinho e pararam, em teoria, pararam o lance ali. Né? Se tivesse apitado com mais clareza, ele não tinha tomado a pancada do Tim Patrick e não tinha saído do jogo por concussão, que foi o que acabou acontecendo. Até isso teve no lance então. Mas o arrancar da bola da mão do Locke e toda a dinâmica da parada fez com que a jogada fosse a minha sensacional da semana. O link tá lá no post. O gato tá passando aqui de novo, mas também já tô terminando a parada. Até semana que vem e até o podcast.